Olá, meus queridos e queridas. Espero que estejam todos animados. Hoje eu quero começar o curso de Metodologia e Técnicas de Pesquisa em Economia com vocês. E essa é a aula 1, a aula introdutória. Nessa aula nós falaremos sobre a epistemologia da ciência, ou somente epistemologia. O que seria epistemologia? Bom, a epistemologia é uma área da filosofia que também é denominada como teoria do conhecimento, porque é exatamente isso que ela aborda, né? Ela cria aí, né, estuda as teorias do conhecimento que já foram criadas ao longo do tempo e isso vem avançando desde então. E é exatamente essa primeira discussão que eu quero tratar com vocês aqui na disciplina. Então, antes de falar sobre métodos, sobre o tema, problema, hipótese, onde pegar dados, etc, etc, vocês precisam entender o que é conhecimento. Porque o conhecimento ele está diretamente relacionado à ciência, né? Ao conhecimento científico. Tá? Essa área da ciência que nós denominamos epistemologia, ela é dividida em 3 sub-áreas. Quais são? Primeiro, qual é a definição de conhecimento? Né? O que é conhecimento? O que eu posso denominar conhecimento? Veja que parece uma questão trivial. Conhecimento basta você estudar e adquirir informação. Opa, peraí. Todo tipo de informação é um conhecimento? Né? Por exemplo, se você está andando na rua e encontra uma planta que você nunca viu, pergunta para 2, 3 amigos e ninguém nunca viu, você deduz que aquela planta é uma planta nova, né, rara, que você descobriu ali. E a partir daí você começa, leva ela para casa e começa a estudá-la, olhá-la, né? E aí tentar produzir informações, tentar produzir conhecimento. Então você começa a descrevê-la. Ah, ela é verde, tem caule, tem folhas, e vai escrevendo isso, né? E aí, ao final, você vai ler aquilo ali e vai perceber que você, de fato, não conseguiu criar ali um conhecimento. Por quê? O que você fez foi uma tautologia. Você descreveu a planta pelo que nós já sabemos que ela é, por ela mesma, né? Então, o que é uma planta? Uma planta, ela faz fotossíntese, então ela tem uma coloração avermelhada, desculpa, esverdeada, ela tem folhas, ela tem caule, então... Você vai descrever exatamente o que nós já sabemos. Então, isso não é um conhecimento típico, né? Ele é uma tautologia. Você vai perguntar, professor, então quer dizer que caracterização não gera conhecimento? Gera sim. Em alguns casos eu vou citar um. Por exemplo, surge um vírus novo no mundo, está dominando aí o mundo inteiro, todo mundo está preocupado. O que você faz? Você busca entendimento do que já se conhece sobre tipos de vírus no mundo inteiro e compara com uma cepa desse vírus. E aí você vai dizer ali se existe alguma coisa similar ou não. O que é similar já está descrito na literatura. Você só vai dizer que é similar e por que você está dizendo que é similar. Agora, o conhecimento, o que vai atrair mesmo a atenção, é o que você conseguir sair de novo, de novidade daquele vírus, né? E daí sim você gerar um conhecimento, não descrevê-lo por ele mesmo, né? A segunda sub-área seria a identificação das fontes aceitáveis de conhecimento. Então, tudo bem, você conseguiu produzir um conhecimento, mas qual foi a fonte desse conhecimento? Será que ela é uma fonte plausível, confiável? Será que não? Então, essa sub-área tenta entender exatamente isso. Olha, quais são as fontes confiáveis, aceitáveis, né? Para se produzir conhecimento, ou para se chegar ao conhecimento. E a última seria as possibilidades e limites do conhecimento. Tudo bem, olha, eu descrevi aqui o vírus, o coronavírus, por exemplo, gerei conhecimento, né? Nesse caso, que é um conhecimento baseado na caracterização. Mas quais são as possibilidades desse conhecimento que eu gerei? O que eu posso fazer com ele e o que eu não posso fazer? Quais são as afirmações que eu posso realizar em cima daquilo que eu descobri e quais são as que eu não posso? Em outro termo, quais são os limites desse conhecimento que eu gerei? Então veja que parece trivial, as 3 parecem triviais, mas não são. Cada vez mais que vocês forem avançando no semestre, vocês vão vendo que cada sub-área da economia ela é formada por axiomas, por limites, exatamente tentando abarcar esses 3 pontos aqui. Olha, qual é o conhecimento científico da economia?
quais são as fontes de conhecimento científico da economia? E depois, né, quais são os limites de cada teoria econômica que nós estamos lidando? Você vai ver na economia neoclássica que nós temos lá 4 pressupostos, né, para que tenha-se aí um livre mercado, né, que nós chamamos de livre mercado. Para que a mão invisível, por exemplo, para que ela ocorra. Então veja que nós temos delimitadores ali. Quando você chegar em econometria, vocês vão ver que também existem pressupostos que devem ser seguidos. E cada violação de pressuposto exige que um erro seja corrigido. Né? Então veja que isso não é trivial e vocês vão perceber isso ao longo desse curso e também ao longo, principalmente, das próximas disciplinas de economia mesmo. Tudo bem, falamos sobre epistemologia. A epistemologia ela estuda a ciência, né? Estuda o conhecimento e, obviamente, conhecimento científico também. Mas o que é ciência? No livro que eu estou usando com vocês, em um deles, né? Ele é vendido, né, em forma física, tem na biblioteca, tal, mas como vocês estão sem acesso, vocês podem pesquisar em outros materiais e também em alguns materiais online que eu deixei para vocês no AVA. E todos eles vão dizer alguma coisa parecida com o que está aqui. Né? Quer dizer, o que é ciência? Ciência é a sistematização de conhecimentos, ou seja, né, um conjunto de proposições logicamente correlacionadas sobre o comportamento de certos fenômenos que se deseja estudar. Vamos ver isso mais de perto. O que é um fenômeno, então? Né? O fenômeno é o que nós geralmente denominamos também como anomalia. Então, perceba aí, sei lá, imagine uma certa normalidade na economia, né? Como nós vivemos aí durante o Plano Real, depois aí do mandato do Lula, enfim, né? Uma certa normalidade. De repente vem uma crise econômica, como se tivesse surgido do nada. A gente sabe que não surgiu nada, mas para os leigos é como se tivesse surgido do nada uma crise econômica. Essa crise econômica é uma anormalidade, é um fenômeno a ser estudado, e geralmente esse fenômeno é estudado pelo economista, pela ciência econômica, né? Então, o fenômeno, essa anomalia, dá origem a um problema, ou vários problemas, né? Então, basicamente falando, qual é a origem, quais as variáveis, quais os elementos que levaram ao surgimento dessa crise de 2008, por exemplo, ou a de agora, né, que nós estamos aí enfrentando ainda, ou a de 29, né? Como ela pode ser solucionada? Né? O Estado deve intervir ou não deve intervir? Como ele deve intervir? Até que ponto ele deve intervir? Qual é o papel do mercado, sei lá, financeiro? Enfim, surgem alguns problemas e que o cientista econômico vai ter que abordar. Agora, observe o seguinte. Dependendo da área da ciência que você pertença, você vai entender um problema de forma distinta de um pesquisador de uma outra área. Vou te dar um exemplo. Crise econômica, né? Vamos continuar nesse exemplo mesmo. Durante a crise econômica, nós temos impactos sociais, impactos econômicos. Né? E esses impactos sociais, geralmente, via de regra, são analisados pelos sociólogos. Né? E eles vão analisar a crise econômica, que é o problema, que é o fenômeno aqui, melhor dizendo, eles vão olhar pela ótica da sociologia. Então, o que eles querem identificar ali? Né? Grosso modo, bem grosseiro mesmo, simplificado. O que eles querem perceber ali? Eles querem perceber se essa crise econômica promoveu uma quebra na estrutura social do país, né? Uma quebra de hierarquia. Olha, será que os mais pobres deixaram de ser pobres e conseguiram aí se equiparar aos demais? Ou será que, enfim, essa estrutura, né, socioeconômica que existe, será que ela foi mudada, alterada? Nas residências, será que o homem deixou de sair de casa para trabalhar e passou isso para a mulher, ou vice-versa? Né? Será que em outras palavras, será que a estrutura familiar foi alterada pela crise? Né? E como que a resiliência da sociedade pode permitir que o Brasil enfrente essa crise? Já o economista ele vai ser mais direto a variáveis econômicas, essa é a tendência. Né? Então ele vai preocupar, olha, o que causou a crise econômica? Quais foram os aspectos econômicos que causaram a crise econômica? Foi um excesso de burocracia que levou aí uma dificuldade da livre iniciativa de se autorregular e causando uma crise? Foi uma intervenção do governo que, de novo, né, prejudicou aí a autorregulação do mercado?
Foi a falta de interferência do governo no momento certos, em cadeias certas, cadeias de produção corretas? Enfim, veja que é o mesmo fenômeno, mas que problemas diferentes vão surgindo conforme a observação de mundo de cada pesquisador. E aí, vale citar aqui para vocês a interdisciplinariedade, né? Eu incentivo muito meus orientandos que leiam coisas, materiais de outras disciplinas, de outras ciências. Se possível, até que cursem, né, disciplinas, ou até um outro curso mesmo. Eu, no doutorado, para vocês terem uma ideia, eu cursei a disciplina de Física e Química do Solo, né? Porque eu queria trabalhar ali com questões de adubo, de fertilizante, como que isso influencia aí no crescimento econômico, e aí eu fui estudar como se dá, enfim, né, o mecanismo químico e econômico, químico e físico, né, dos nutrientes no solo. Isso abriu minha mente para o agronegócio mesmo, me abriu uma mente para trabalhar com economia e o setor agrícola, me abriu muito, muito, muito mesmo. Eu consigo hoje olhar os fenômenos do agronegócio de uma forma diferenciada de um economista tradicional. Eu recomendo que vocês façam isso, cada um na sua área, né? Quem quiser aí estudar, sei lá, epistemologia da ciência na economia, quais são os métodos da economia. Vá lá para a filosofia e estuda lá teoria do conhecimento. Quem quer se especializar numa área mais financeira, vá fazer um curso, né, de finanças, aqueles testes da Ambima, enfim. Quem quer uma coisa mais relacionada à inovação, vai fazer aí o curso de administração, enfim, né? As infinidades são as possibilidades são infinitas, né? Aqui o exemplo que eu já dei para vocês, né? Então, ó, o economista ele observa a crise como um fenômeno econômico e o sociólogo ele vai enxergar a crise como um fenômeno social, né? E a questão aqui é, uma vez identificado esse fenômeno, essa anomalia, a ciência permite que o pesquisador, que você, economista, faça a sistematização do conhecimento técnico e teórico sobre aquele assunto. Então, veja, quando vem uma crise de 2008, o que o economista faz? Ele começa a escrever da cabeça dele? Não. Ele vai pesquisar sobre as crises anteriores e sobre o que foi dito, os economistas disseram sobre as crises anteriores. Né? Inclusive, você vai encontrar na literatura bons economistas prevendo as crises posteriores. Então, você pode dizer o seguinte, olha, tal economista preveu que ocorreria uma crise, sei lá, relacionada ao mercado financeiro, e ele estava certo nisso e errado naquilo. Mas, enfim, o ponto aqui é que a ciência permite você sistematizar esse conhecimento anterior, a priori, e, a partir dele, analisar o fenômeno e aí propor hipóteses. E, a partir dessas hipóteses, fazer novas previsões, e essas previsões é que são testadas para validar a sua teoria, que é o que a gente vai ver aqui nessa unidade, né? Um ponto interessante é que essas hipóteses elas são formadas do ponto de vista lógico, de lógica mesmo, né? Lá, se você, como nós vamos fazer na próxima aula, nós faremos na próxima aula, a lógica ela volta um pouco lá em Aristóteles, né? Nós precisamos ter aquele conhecimento básico de enunciados lógicos para que nossas hipóteses, mesmo no seu TCC, que elas tenham uma lógica, uma forma lógica de apresentação. Né? Porque não interessa se o seu conteúdo é válido, se sua conclusão do seu TCC é válida, se você não apresentá-la de forma correta, porque quem lê não vai entender e vai achar que você cometeu algum erro ali. Né? Então, de novo, a ciência permite a sistematização do conhecimento técnico e teórico, né, existente até então. Você vai pegar esse conhecimento que já está ali na sua cachola, né, que você foi atrás, entendeu, compreendeu, e vai interpretar o fenômeno, vai interpretar essa anomalia que nós demos exemplo, que seria a crise, e a partir daí você vai propor algumas hipóteses para aquelas perguntas que você elaborou anteriormente. Então, por exemplo, qual é a causa da crise de 2008? Depois que tudo que você leu, você pode criar uma hipótese seguinte, olha, foi o excesso de intervenção do governo que provocou sei lá, uma migração do capital de um mercado para outro. Esse mercado que recebeu o capital não estava preparado e por isso nós tivemos uma crise. A partir dessa hipótese, você vai fazer uma previsão. Por exemplo, se essa hipótese for correta, se um outro país fizer a mesma coisa, essa migração de capital, nós teremos uma nova crise. E aí você passa a observar os países e tentando identificar se esse comportamento é observado em outra
em outra nação, né? E aí um ponto interessante é o seguinte, que uma das 3 linhas de pesquisa, né, 3 áreas sub-áreas da teoria do conhecimento, da epistemologia, é a demarcação do que é conhecimento e do que não é conhecimento. E nós temos a demarcação do que é conhecimento científico e do que não é conhecimento científico. Né? E é exatamente a adoção de um método científico, mas não só a adoção, né? a adoção correta, né? Da prática do método científico é que permite nós demarcarmos ali o que é um conhecimento cientificamente gerado e um conhecimento não científico. Grosso modo, nós temos 4 tipos de conhecimento. Né? E aí, já que nós falamos de demarcação, essa é a hora para falar dos quatro tipos. Né? O mais básico, que todos devem saber, é o chamado conhecimento do senso comum, ou conhecimento empírico, né? Que é o que vocês vão conseguir observar aqui. Né? Então, vejam, o conhecimento empírico surge a partir da interação e observação do ser humano com o ambiente ao redor. Então, isso aqui você está andando na rua, um exemplo bobo, né? Você está andando na rua, começa a perceber ali que o asfalto, enfim, o asfalto da sua rua era muito bom e de repente ele começou a apresentar algumas ondulações. E aí você começa a refletir e percebe que essas ondulações podem ter sido causadas pelos ônibus, né? Que ao longo dos últimos meses, devido a alguma questão aí da prefeitura, a quantidade de ônibus aumentou ali na sua rua. Então você calcula, né? Bom, os ônibus são mais pesados, a única coisa que mudou de lá para cá foram os ônibus, então posso concluir que o que causou essa ondulação aqui no asfalto foi exatamente a passagem dos ônibus, né? Veja que você pode até testar esse seu conhecimento, mas ele não é um conhecimento científico, porque de fato você não levou para um ambiente controlado e o testou. Você simplesmente dialogou ali com sua própria mente ou com a mente de algum colega seu e chegou a essa conclusão. O conhecimento religioso, ele é baseado de fato na fé religiosa, né? Ele acredita que existe aí uma revelação, né, divina, e a partir dessa revelação, que geralmente está contida num livro-texto, como a Bíblia, o Corão, né? A partir daí é que você tem origem ao conhecimento. O conhecimento filosófico ele é baseado nas reflexões que o homem faz sobre todas as questões imateriais e subjetivas. Então, são reflexões dedutivas, geralmente, que você leva para o campo da abstração, então ele não é testável, assim como o religioso também não é testável, o filosófico não é testável. Né? E a partir dessas reflexões, né, é que as conclusões são realizadas, as inferências são realizadas. Já o conhecimento científico, ele usa a lógica e o pensamento crítico, ele engloba fatos que foram comprovados. Então, de fato, você abstrai um pouco, mas abstrai baseado na teoria, né? Você faz uma pesquisa teórica do que já é conhecido no mundo sobre aquele fenômeno, faz uma reflexão, propõe um problema, propõe uma hipótese, uma previsão e testa isso de uma forma controlada. Esse é o conhecimento científico. Então, esse, portanto, é o conhecimento científico. Tá, o que eu quero passar para vocês agora é um exemplo. Né? Eu passei um exemplo rapidinho, agora eu quero passar um exemplo mais elaborado, mas essa elaboração não esgota as diferenças entre os tipos de conhecimento. Eu já adianto para vocês que cada defensor do tipo de conhecimento que nós estamos tratando, ele vai criticar completamente a visão da ciência sobre ele. Porque, veja, tudo que eu estou passando para vocês aqui é a visão científica sobre os outros 3 conhecimentos. Né? Então, se você pegar um ministro religioso, ele vai criticar o conhecimento científico e vai dizer que o dele é correto. Se você pegar um filósofo, idem. Se você pegar alguém aí na rua que tem certo conhecimento, né? Essas pessoas que muitas vezes venceram na vida sem um curso superior, ou que fez o curso superior, mas fala que não serviu nada para ele, ele vai criticar muito o conhecimento científico. Mas, de novo, o nosso ponto de vista, a nossa cosmovisão aqui é a da ciência, né? Estou dizendo isso para vocês não extrapolarem esse exemplo que eu estou dando agora, que eu vou começar a passar para vocês agora, para tudo, porque ele é bem simplista. Mas vamos lá. Qual atividade econômica é responsável por levar um país ao desenvolvimento? Imagina o seguinte,
Você aí, um aluno de economia, ainda não tem muito conhecimento econômico, né? Está entrando lá no primeiro semestre e tal. Só que você vê na internet, na televisão, todo dia que existem países que são ricos, são bem desenvolvidos e outros não. Né? E você quer entender como que esses países chegaram a esse nível de desenvolvimento. E você faz aquela pergunta que eu fiz no slide anterior, né? Então, quer dizer, como que os países chegaram ao desenvolvimento, ao estágio de desenvolvimento? Porque se eu souber isso, eu consigo aplicar para o Brasil, né? E aí, como você não conhece muito, você vai pelo seu conhecimento empírico, pelo senso comum. Né? Consulta seu pai, sua mãe, dá uma lida ali na internet, seus amigos e sua própria mente vai embora. Né? E você vai perceber nessas consultas que você faz que todo país desenvolvido tem uma indústria forte, né? E que essa não só é uma indústria forte, bem presente no PIB, na formação do PIB, sei lá, responde por 30, 40, 50% do PIB, como são as maiores indústrias do mundo. Nike, Adidas, Ford, sei lá, Fiat, né? São todas empresas de países desenvolvidos. E, além disso, você começa a observar que no seu dia a dia ali, na sua cidade do interior, ou até que mesmo Cuiabá, você percebe que a indústria, geralmente, ela trabalha com insumos da agropecuária, ou seja, da agricultura e da pecuária, e a partir desses insumos ela produz um novo produto que geralmente tem um valor agregado bem maior do que os produtos primários. Né? Então você junta uma coisa com a outra. Olha, a indústria produz produtos de maior valor agregado, e os países desenvolvidos possuem muitas e as maiores indústrias do mundo. Bom, a partir daí eu posso teorizar. Né? Teorizar e dizer o seguinte: a indústria gera maior valor agregado e por isso ela é a propulsora do crescimento econômico de uma nação. Se isso é verdade, eu posso dizer que o Brasil deve investir mais em indústrias. O que ele fez aqui, ou o que você fez, né, foi criar uma teoria que ela é testável. Como que eu posso testá-la? Levando para um laboratório, entre aspas, né? No nosso caso de economia são softwares e cálculos, mas levando para um ambiente controlável, que eu controlo algumas variáveis, deixo somente as que eu desejo variando, e aí eu faço esse teste. Só que você, como aluno do primeiro semestre, ou um cidadão que está andando aí na rua, ele não vai fazer esse teste, ele vai ficar só na ilação da cabeça dele. Né? E ele vai ter isso como verdade, vai sair propagando para todo mundo, fazendo essas comparações que eu disse para vocês. Esse é o conhecimento empírico. Né? Religião. Bom, um religioso, ao pensar no mesmo problema, da mesma forma, ele vai fazer o seguinte: ele vai consultar o seu livro-texto, onde está contida ali uma revelação. No cristianismo seria a Bíblia, sei lá, em outras religiões é o Corão e por aí vai, né? E aí nessa Bíblia ele vai tentar entender ali como que Deus mostra para ele, como que Deus define o progresso de uma nação. E após uma breve reflexão, vamos supor que ele chegou à seguinte conclusão: que o progresso de um país depende da vontade de Deus, de um lado, e de outro, da obediência do povo aos mandamentos de Deus que estão contidos na Bíblia. Né? Então, desse modo, esse religioso vai criar uma teoria, e é uma teoria que não pode ser testada, porque é baseada numa revelação, né? Mas uma teoria em que basta seguir os ensinamentos de Deus, que o cidadão, o povo, o trabalhador, ele vai se tornar mais, vai apresentar um rendimento maior, e por aí, a partir daí, a própria indústria, enfim, o segmento da economia também vai apresentar um rendimento maior, e daí a economia vai crescer de uma vez. Então ele tira o foco do setor e coloca o foco no trabalhador, na pessoa. A pessoa deve trabalhar, né, na sua vida, ter um caráter como consta ali na Bíblia, e se ele fizer isso, tudo mais vai acontecer como Deus deseja. Então, o foco aqui é no trabalhador. Enquanto lá o aluno, né, tá usando o empirismo para deduzir que o valor agregado pela indústria faz com que o país cresça mais rápido, se torne desenvolvido, aqui é a forma como o trabalhador se porta. Na filosofia, o mesmo problema seria tratado mais ou menos da seguinte forma, né? O filósofo ele iria ampliar sua observação, né? Pegar aquele problema, fazer reflexões, ilações na cabeça, ia provocar debates com outras pessoas, né? Usando aí um método dialético,
ia fazer uma leitura de filósofos antigos para ver se eles já trataram de problemas semelhantes. E a partir daí, vamos supor que ele criaria a seguinte teoria, que a correta condução do cidadão, mas aqui a correta agora não é mais do ponto de vista divino, né, do que Deus pede ou do que Allah pede, enfim, mas sim do ponto de vista da moral, né? Então, se o cidadão ele for moralmente um bom trabalhador, ele trará um retorno maior para a empresa dele e o setor em que essa empresa estiver relacionada vai apresentar também um resultado maior. Então ele vai dizer o seguinte, olha, o resultado é maior do crescimento, né? E isso é observado na indústria. Né? Então ele vai dizer, olha, esses trabalhadores que se doam mais, que moralmente trabalham corretamente, têm uma maior produtividade, eles estão localizados na indústria. E em função disso, é a indústria que provoca aí o crescimento econômico, e isso pode ser observado pelo valor agregado, que é maior que os demais setores. E a ciência, que era onde eu queria chegar? A ciência ou o cientista econômico, ele vai ampliar a leitura específica sobre o assunto, tanto atual como anterior, e vai perceber que, de fato, os países ricos possuem muitas e maiores indústrias. Isso aí todos os pesquisadores, né, os filósofos, e o empírico e o religioso perceberam. O cientista também vai perceber. E ele também vai perceber, como os outros, que, de fato, a indústria agrega maior valor. Só que aí ele tem que criar isso, se ele não fizer isso, não é uma teoria científica, ele tem que criar uma teoria que seja testável, que ele possa levar para um software, para um modelo, criar um modelo, controlar variáveis e variar somente aquelas variáveis que ele deseja, e a partir daí testar se a variável indústria, produção da indústria, influencia significativamente na variável crescimento econômico. Ele faz essa proposição de que ela seja validada e cria a seguinte hipótese. O setor industrial foi o maior responsável por tornar rico os países que hoje apresentam maior. Então, para fazer esse teste, o que esse economista vai fazer? Ele vai delimitar um ano ou alguns anos, né, para construir uma série histórica. Vamos supor que a gente delimite aqui Brasil entre 2000 e 2010, né, ou entre 90 e 2000. E vai baixar os dados do IBGE, e aí do IBGE de cada país, né? O Banco Mundial e a ONU costumam sintetizar esses dados em uma plataforma só, mas enfim, que dados que ele vai pegar? O PIB de cada país, o nível de produção, emprego e renda de cada país, e isso estratificado por agropecuária, serviço e indústria. Então são dados de 10 anos, né? Vamos supor aí 90 até 2000, para vários países que são baixados, né? E aí o nosso objetivo com esses dados é montar um modelo econométrico, que vai dizer o seguinte, né? O PIB ele vai variar conforme a agropecuária, as variáveis, né? De emprego, renda e produção e investimento da agropecuária, depois produção, emprego e renda, investimento do serviço, depois da indústria, né? Ele vai rodar esse modelo, buscando identificar a intensidade da influência de cada atividade. Então, será que o investimento realizado pela indústria teve uma intensidade de influência sobre o PIB maior que a agropecuária? É isso que ele quer saber. E aí, depois que ele roda o modelo, vê se tudo está certo, respeitou o pressuposto, etc., o resultado foi o seguinte, uma suposição, tá? Que o setor agropecuário ele possuía uma maior intensidade na geração do PIB nos primeiros anos analisados. Então, se eu analisei de 90 a 2000, vamos supor que lá nos 5 primeiros anos, 90 a 95, as variáveis da agropecuária tiveram uma maior influência sobre o PIB do que as variáveis da indústria. No entanto, de 96 para 2000, são as variáveis da indústria que influenciaram mais o PIB. Logo, o que esse economista vai inferir? Né? Ele vai dizer o seguinte, olha, nós podemos concluir que a indústria pode ser a mola propulsora da economia dos países analisados, né? Nos anos mais recentes, mas essa importância foi precedida por uma maior influência da agropecuária lá no início dos anos. Veja que o conhecimento científico, nesse caso específico, ele acaba refutando a crença, a teoria criada lá pelo empirismo, porque o empirismo dizia, né, você aluno aí do primeiro semestre,
Você vai dizer que a indústria é a responsável, a única responsável por tornar um país pobre um país desenvolvido. Só que aqui na nossa pesquisa hipotética, nós identificamos, de novo, né, uma simplificação, não necessariamente vai ocorrer isso, mas no nosso exemplo aqui, que antes de ocorrer uma importância da indústria para a economia, nós tivemos uma importância da agropecuária no crescimento econômico, né? E aí a indústria assumiria uma importância somente no segundo período. E aí respondemos uma primeira pergunta, só que outras perguntas vão começar a aparecer. Então, por exemplo, o desenvolvimento e o estabelecimento da indústria como principal atividade dos países ricos depende do desenvolvimento da agricultura? Essa é uma possibilidade. Será então que é necessário desenvolver primeiro a nossa agricultura para, a partir dela, né, com o acúmulo de capital dela, desenvolver a indústria? Né? É uma pergunta para uma próxima pesquisa. É por isso que nós veremos nas próximas aulas que o Popper, né, ele diz que a ciência ela sempre começa e termina com dúvidas, com problemas. E o que faz a ciência continuar avançando são exatamente os problemas. Veja que eu comecei com um problema, fiz a pesquisa, encontrei um resultado plausível, mas esse resultado plausível me fez realizar aí uma nova pergunta, problema. Bom, agora eu quero mostrar para vocês de uma forma sintética qual é o método da ciência, o passo a passo do método da ciência. É óbvio que cada um dessas etapas aqui, elas são ramificadas, dependendo do tipo de ciência que você faz, ela vai para um lado, vai para o outro, enfim. Nós veremos com mais detalhe nas duas últimas aulas dessa unidade. Mas veja, de forma geral é o seguinte, nós observamos as anomalias, os fenômenos. Quando nós começamos a identificar mais ou menos o que é essa anomalia, do que se trata esse fenômeno, nós vamos para a literatura e começamos a pesquisar sobre isso. Voltamos a observá-lo e a partir da segunda observação fazemos o quê? Bolamos o nosso problema, o nosso questionamento. Né? Ou seja, bolamos o nosso TCC, no nosso caso aqui. Né? A partir desse problema, nós vamos criar aí uma resposta plausível para esse problema, para esse questionamento, que é o que nós chamamos de hipótese. Né? Uma resposta possível para esse questionamento, esse problema. Nós vamos testar a hipótese. Será que essa hipótese que eu levantei, ela é de fato uma resposta plausível para esse questionamento? E eu faço isso por meio das previsões. Né? Feito o teste, eu vou chegar à conclusão. Eu aceitei ou rejeitei a hipótese? Se eu aceitei, quais são as consequências disso? Se eu rejeitei, quais são as consequências disso? E vou bolar uma nova hipótese para um novo teste, né? Um novo trabalho. Tudo bem. Se eu seguir aquele método, eu segui o método científico. A minha teoria, basicamente, ela é válida. Agora, você pode ter cometido algum erro. Né? Um erro por ignorância, por inocência, por falta de atenção, ou um erro porque você quis mesmo. E aí você cometeu uma falsidade. Isso já ocorreu na ciência algumas vezes. Tá? Em função disso, é que o fato de você ter pesquisado e chegado a uma conclusão não faz da sua conclusão uma conclusão científica, mesmo que você tenha seguido todo o método científico. Essa é uma primeira etapa, né, que seguir o método científico, mas não é suficiente. O que nós precisamos é divulgar esse resultado, essa pesquisa, sua conclusão. E essa divulgação, nós vamos ver que ela é feita por meio, inclusive, do TCC. A partir do momento que você realizou toda essa pesquisa que eu dei o exemplo, você vai escrever aí um artigo, um TCC, um trabalho científico que seja, e vai publicar isso em um periódico, vai publicar na internet, em algum local que os outros economistas poderão ler e criticar. Pode ter críticas positivas ou negativas, né? Crítica aqui no sentido de avaliar seu trabalho. E essa publicização que você vai fazer do seu trabalho, ela é essencial exatamente para que a ciência evolua em rumo da verdade, do verdadeiro conhecimento, né? Por quê? Porque essa publicização ela funciona como mecanismo de controle para inibir exatamente as conclusões falsas e evitar aí os equívocos, né? Eu disse que isso já aconteceu no passado, você ter aí falsificações de resultados. Eu deixei um vídeo lá no AVA que é denominado o Homem de Pildown, né? Que
forma rápida. Alguns pesquisadores disseram que tinham encontrado o elo perdido, né? O elo entre o macaco e o homem que comprovaria a teoria da evolução, né? E depois isso ficou por anos aí publicado numa revista conceituada, várias pessoas seguindo esse artigo, depois de anos descobriram que aquilo era uma falsidade. E hoje, nesse ano, 2020, nós tivemos o problema da hidroxicloroquina, né? Que um artigo foi publicado na revista The Lancet, se eu não me engano foi essa revista, um artigo muito citado por pesquisadores renomados, mas que depois de muita pressão eles foram tentar divulgar os dados e a empresa que forneceu os dados para eles não quis mais entregar os dados para avaliação e os outros pesquisadores, né, que estavam ali avaliando a pesquisa não conseguiram, portanto, replicar o estudo e esse estudo foi retirado do ar, né, com suspeita de fraude. Então, nos dois casos, nós temos fraudes que foram cometidas, né, e que só foram descobertas porque outros pesquisadores puderam replicar o estudo. Aqui já fica um detalhe para você. Você vai ter que escrever o seu TCC, o seu artigo, de uma forma que outras pessoas possam replicá-la. Daí a necessidade de você construir etapa por etapa e também registrá-la no seu TCC. Disso nós concluímos que existe uma comunidade científica, e essa comunidade científica que vai dizer se você seguiu na sua pesquisa todas as etapas, né, cientificamente aceitas, que estão lá naquele método científico que você tem. Essa comunidade científica é responsável por pesquisar, né, então você faz parte dessa comunidade científica, publicar, então as publicações que nós temos, quem faz são os membros dessa comunidade, e avaliar como nós acabamos de explicar, né? Essa comunidade se comunica por meio dos manuscritos, né? TCC, monografia, tese, dissertação, artigos, por aí vai, que relata as conclusões alcançadas em cada pesquisa. O manuscrito precisa apresentar o problema e a hipótese levantada, bem como referencial bibliográfico, de onde você tirou aquilo. Lembra que eu falei que você faz uma revisão de literatura? Então, você vai citá-la aqui também, no seu TCC. E também a metodologia que você utilizou, né? Tanto o método quanto a ferramenta. Tudo bem, mas qual é a motivação dos pesquisadores, dos economistas em continuar pesquisando, publicando? Primeiro, é ter seu nome vinculado a uma nova teoria, a um novo método. E você vai ver aí, principalmente na econometria e na micro, que os métodos que foram surgindo, eles recebem o nome do seu criador ou dos seus criadores, né? Então você fica aí, seu nome fica gravado na história. E o segundo é que se você escrever um artigo de relevância, você vai ter uma quantidade enorme de citação, né? Por fim, nós chegamos aí a um conceito fechadinho de ciência, né? Uma caixinha, né? Que a ciência nada mais é que uma sistematização de teorias e métodos, né? E técnicas, enfim, que permitem que nós possamos avaliar fenômenos, né? E a partir daí realizar inferências. Essa construção, esse conceito, né, ele foi baseado num debate que ocorre até hoje, mas ele se inicia lá ainda em Aristóteles, né? Então, questões como o conhecimento é concebido vem desde lá, e é isso que nós vamos começar a ver na próxima aula, tá? Como se dá a evolução do conhecimento científico até o momento atual. Nós falaremos um pouco sobre Popper, sobre Thomas Kuhn, sobre Mireia Lakatos e por aí vai. Tá? Essa aqui é a metodologia que eu utilizei. Vocês podem acessar o AVA. Lá tem alguns vídeos que eu deixei logo abaixo dos slides do vídeo dessa aula. E eu gostaria que vocês assistissem essa aula 1, 2, 3, 4 vezes, fizessem suas anotações, comparassem com os slides, assistissem os vídeos que estão lá postados. E você também poderá deixar a sua dúvida tanto no fórum, como enviar por e-mail para mim ou para a nossa monitora. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula.